Fala pessoal, beleza? Essa videoaula a gente vai estar conhecendo a função taxa. A função taxa ela é muito semelhante em argumentos às funções anteriores que aprendemos nas videoaulas, como a valor presente, como a valor futuro. Então, o objetivo dela é exatamente calcular a taxa de juros que temos em algumas situações. Para a gente entender melhor a função e já conhecer a sintaxe e como utilizar, eu vou dar o seguinte exemplo, que é um dos casos mais clássicos que a gente poderia estar utilizando a função taxa. Vamos imaginar que eu fui num banco e o banco eu estou precisando de um empréstimo de 10 mil reais. E aí, pessoal, na hora que eu fui nesse banco, eles me deram uma estimativa de valores que eu iria pagar, de quanto seria, e me deram o valor de pagamentos e períodos, só que não me informaram a taxa. Então, neste caso aqui, vamos imaginar que eu tenho o banco A e eu tenho o banco B. Banco A na coluna A e B, banco B na coluna E e F. Então, eu fui lá no primeiro banco e eles falaram o seguinte: Robson, a gente vai te emprestar os 10 mil reais. Você terá que pagar mensalmente o valor de R$ 779,80 durante um período de 36 meses. Aí, no banco B, pessoal, eu fui lá e o gerente me falou: Robson, você terá que pagar R$ 899 por mês durante um período de 28 meses. E a gente te empresta esses mesmos 10 mil reais. Então, neste caso aqui, a gente poderia ver qual que é o juros mais em conta e podermos analisar qual das duas opções está valendo mais a pena. Se é pagar um pouco mais caro e a gente ter um período menor de pagamento, conseguir quitar o empréstimo logo, ou se a gente pagando um pouco menos ou num período maior. Então, o que a gente iria fazer aqui, pessoal? Eu até omiti por enquanto algumas informações, essas três aqui, que eu queria falar sobre elas. A primeira que eu vou falar até é sobre o valor futuro. Quando a gente está falando de empréstimo, a gente não vai ter valor futuro. O banco não vai te dar dinheiro depois de novo no futuro. Então, isso vai ser zero. A outra informação que eu tenho aqui que eu omiti por enquanto é tipo. O tipo, pessoal, a gente até conversou sobre ele nas outras funções, na função valor presente e na função valor futuro. Tipo eu estou pagando no início do período ou ao final do período, ou seja, o juros é cobrado no início ou no final do período? No final. Se fosse no início, 1. Então, zerado aqui nos dois. E aqui a gente tem uma outra informação que é a estimativa. Seria a estimativa de juros que a gente poderia ter. Nesse caso a gente não tem essa informação, eu deixarei vazio. Então a gente vai começar a trabalhar a nossa função, eu vou colocar o igual, taxa, abro parênteses e a sintaxe da função vai começar a pedir essas informações. Eu preciso apenas de 3 informações que são obrigatórias. Todas as outras o Excel consegue omitir e ele coloca os padrões. Então, a primeira obrigatória que temos é o período, 36, ponto e vírgula. Depois eu tenho os pagamentos, o 779. Lembrando, pessoal, que está saindo do meu bolso, estou pagando, por isso que o valor ficou em negativo. Ponto e vírgula. Depois o valor presente, que é positivo, ou seja, o banco está me dando, esse dinheiro vai entrar no meu bolso. Então, positivo. Ponto e vírgula. Depois o valor futuro, esse zero aqui. Ponto e vírgula. Depois o tipo, fim do período ou começo do período. Fim do período. Aqui eu teria a estimativa, mas essa informação eu não tenho de estimativa de juros, então eu desconsidero. Ela não é uma informação obrigatória para a gente utilizar a nossa função.
Então eu tenho já aqui construída a nossa função, vou apertar Enter e ele me deu a taxa de 7,1482824, beleza? Relembrando que eu posso diminuir ou aumentar as casas decimais, aumentar, diminuir. Então a gente tem já o exemplo do banco A, 7,14%. O exemplo do banco B, então, eu vou começar a calcular igual taxa, o número de período, ponto e vírgula, número de pagamento, ponto e vírgula, valor presente, ponto e vírgula, valor futuro zerado, isso é um empréstimo, eu não vou ter dinheiro depois de novo para o banco me dar. Depois ele vai pedir o tipo e eu não preciso da estimativa, pois eu não sei qual é a estimativa de juros. Então olha só, pessoal, a gente conseguiu identificar que mesmo num período maior, a informação do banco A, eu tenho uma taxa de juros melhor. Eles estão me cobrando 7,14% ao mês, enquanto o B, eles estão me dando uma taxa de 7,92% ao mês. Ou seja, neste nosso caso aqui, a melhor opção seria contratar um empréstimo do banco A. Eu queria só atentar vocês com o resultado que deu. Isso é uma informação fictícia, ou seja, essa taxa de juros, se vocês acharam alta ou baixa, não era o intuito da informação. Aqui a informação não tem a ver com a realidade do mercado financeiro, e sim a utilização das nossas funções. Portanto, pessoal, desconsiderem a informação se isso está alto ou se isso está baixo. Aí é apenas uma informação fictícia com o intuito apenas de estudo, apenas didático, ok? Eu estou esperando então vocês na próxima videoaula para mais o aprendizado de mais uma função financeira, ok? Até já já, pessoal!